Olá. Então, esta atividade, ela trata-se do desenvolvimento de um jogo educativo para melhorar aspectos da cognição matemática. Foi proposto na disciplina de Didática da Matemática Francesa e Cognição Matemática pelo Programa de Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática. Eu sou Silmara Fagundes, aluna, e a professora dessa disciplina é a professora Cláudia Lousada. Bom, qual é o objetivo deste trabalho? Foi de elaborar um jogo que auxilie no desenvolvimento de aspectos da cognição matemática, contribuindo para a compreensão de conteúdos matemáticos na educação básica, considerando, quando pertinente, contextos interdisciplinares. A competência geral da BNCC relacionada à proposta desse jogo é a competência 2, que é a de exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Bom, em relação às competências específicas da BNCC, eu trago aqui a competência específica 3, né, do ensino fundamental, que é compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da matemática, a aritmética, a álgebra, a geometria, a estatística e probabilidade, e de outras áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções. Aqui nós temos a habilidade, né, relacionada a esse jogo. Então, nós temos aqui a habilidade 5 de matemática para o segundo ano do ensino fundamental. Então, esse jogo ele é proposto para as turmas de segundo ano do ensino fundamental. É claro que com adaptações ele pode ser utilizado em outras séries da educação básica. E o que diz essa habilidade? Essa habilidade nos diz que os estudantes devem ser capazes de construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los no cálculo mental ou escrito. E qual é o objetivo desse jogo educativo? Primeiro, construir os fatos básicos da adição e da subtração para a formação de um repertório a ser utilizado no cálculo dessas operações e resolver adições com soma até 20 e subtrações com diferença até 10 e do tipo 10 menos x e com diferença entre 0 e 9, usando a estimativa e o cálculo mental para obter os resultados. E quais são os aspectos da cognição matemática que o jogo poderá melhorar? Bom, o sistema de numeração aproximado e o sistema de rastreamento, né? O sistema de numeração aproximado é onde os estudantes eles consigam é, identificar quantidades exatas ou aproximadas nesse caso. E o sistema de rastreamento é que eles consigam identificar o rastreamento de uma quantidade de objetos, então, de até 4 objetos. Nesse caso, a gente vai se referir à quantidade de numerais, né, para que a soma dê como resultado um numeral específico que ele vai precisar encontrar no jogo. Bom, algumas informações sobre o jogo, né? Esse jogo, ele recebeu o nome de Pensando e Somando, e aí, quando digo pensando e somando, eu estou me referindo ao campo aditivo, né? Então, aqui eu vou mostrar um exemplo da adição, mas ele pode ser usado na adição e na subtração, né? O campo aditivo de maneira geral. Ele foi proposto para o segundo ano do ensino fundamental, tem em média um tempo de execução de 20 minutos. Dois jogadores, né, jogam em cada tabuleiro. E as peças do jogo é um tabuleiro, né? Neste tabuleiro devem estar escritos os numerais de 0 a 9, e aí eles devem ser escritos várias vezes. E além do tabuleiro, algumas fichas com o resultado de alguns cálculos, como aqui, né? Que tá as fotos das peças do jogo. Então, eu tenho aqui um tabuleiro, aqui, né? Eu tenho um tabuleiro
Vejam que no tabuleiro eu tenho os numerais de 0 a 9 que foram escritos diversas vezes, e aqui eu tenho as fichas, né? E em cada ficha eu tenho um numeral escrito, e esses numerais estão relacionados às somas que os estudantes devem encontrar no tabuleiro. E aí algumas regras importantes, né, para o jogo, para este jogo educativo. Então, primeiro, as crianças escolhem quem começa, né? Então, o professor também ele pode pensar em outra maneira de escolher quem começa, então jogar o dado, o numeral mais alto, par ou ímpar, enfim. O importante é que seja definido, antes de começar o jogo, como é que vai ser feita a escolha da criança que começa. Ok, uma vez decidido isso, a criança que começa, ela vai sortear uma ficha com um numeral, e aí ela vai procurar no tabuleiro quais são os numerais que, somado, resultarão nele. Ou seja, ela foi lá, sorteou uma ficha, pegou a ficha, vai ter um numeral lá escrito. Por exemplo, numeral 9. Então, ela vai para o tabuleiro e vai procurar, né, vai fazer um cálculo mental e tentar descobrir quais numerais ali no tabuleiro, somados, resultarão em 9. E aí ela vai marcar, selecionar esses números no tabuleiro, né? Vai marcar. E aí, depois a outra criança faz a mesma coisa, e aí o procedimento vai se repetindo, e o jogo acaba quando não for mais possível realizar as continhas. Então, quando eu não tiver mais no tabuleiro, a possibilidade de realizar nenhuma adição mais, nenhuma continha mais, né? Bom, aqui nós temos algumas fotos da execução do jogo. Aqui na primeira foto, vejam que a criança, ela sorteou a ficha com o numeral 4, e aí ela vai para o tabuleiro, né? E marcou o número 1 e 3, ou seja, 1 mais 3, 4. Na foto 2, nós temos o numeral 9, né? A criança sorteou o numeral 9 e aí ela foi lá para o tabuleiro e marcou o 4 e o 5. E na terceira foto, nós temos o numeral 18. Então, a criança foi para o tabuleiro e marcou o numeral 2, 4 e 7, somando 18. E aí, o jogo continua, né, até que não haja mais possibilidade de fazer a continha. Lembrando que este jogo ele pode também ser utilizado na subtração e com algumas adaptações até em outras séries do ensino fundamental ou ensino médio, né, utilizando multiplicação, divisão, enfim. Algumas considerações finais, né? Algumas não, as considerações finais. Então, primeiro, ao aplicar o jogo em sala de aula, o professor ele deve inicialmente organizar o ambiente de aprendizagem, posicionar as carteiras, dividir os grupos direitinho e só em seguida distribuir os tabuleiros e as fichas. E aí, durante a execução do jogo, o professor deve acompanhar os grupos, verificando como estão desenvolvendo as jogadas e como lidam com o conhecimento matemático e o conhecimento interdisciplinar e quais são as dificuldades que esses alunos apresentam, né, durante a execução do jogo. E após a execução, é interessante, é necessário, né, e o professor deve sistematizar o conteúdo matemático que esteve presente no jogo, verificando a percepção dos alunos acerca do jogo. Ou seja, se o jogo de fato contribuiu para a aprendizagem do conteúdo matemático, se eles tiveram dificuldades, se sim, quais foram as dificuldades, se conseguiram estabelecer algumas relações interdisciplinares, entre outras situações que o professor deve estar atento para executar após o jogo, né? Para fazer após a execução do jogo. E é importante também que o professor ele fixe o conteúdo abordado no jogo com atividades escritas complementares. Então, ele foi lá, aplicou o jogo, ele procurou identificar durante a execução do jogo como é que os alunos estavam se desenvolvendo, quais eram as dificuldades, e agora, após o jogo, ele pode propor, ele deve propor, né, atividades complementares que trabalhe o mesmo conteúdo proposto ali no jogo para identificar, para fixar os conteúdos que foram abordados no jogo. E aí, este jogo ele pode ser utilizado tanto para revisão ou para o reforço de conteúdos matemáticos e assim contribuir para melhorar os aspectos da cognição matemática na educação básica. E essa foi a minha apresentação.